Causos Mal-Assombrados. Esse caos se passou lá em Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte. Era mais uma tarde que Martins não pegava um peixe sequer. Jogava a rede e quando puxava, tudo o que trazia era planta da água. O homem estava decepcionado. Tinha comprado aquelas terras perto do rio porque sempre tinha sonhado em viver da pesca, assim como seu pai. Tinha crescido ouvindo histórias de fartura de peixe naquelas águas do rio. O pai de Martins sempre falava o quanto queria voltar a morar perto do rio, pois no sertão, quando era tempo de seca braba, morria as criação e a família passava necessidade. Por isso, o sonho de morar perto do rio tinha passado de pai para filho, e logo que teve a oportunidade, Martins comprou aquelas terras em frente ao rio. Mas assim que chegou, se deparou com aquele cenário de falta de peixe. Martins tinha agora a sua própria família. Era ele, a mulher e um filho de 8 anos. E eles já estavam cansados de só comer verdura e legumes do pequeno roçado. Por isso, aquela tarde, Martins navegava nas águas do rio, irritado, pois mais um dia que não pegava peixe. Olhou a outra margem do rio e, como nunca tinha ido até lá, decidiu ir. A tarde seguia para o fim quando o homem desceu do barco na outra margem. Ali, a mata era fechada. Martins deu alguns passos à frente e percebeu que ali não podia viver ninguém. Pegou algumas frutas maduras nos pés, que estavam bem à boca da mata. E foi quando viu algo lá no barranco, lá na frente. Pareciam ossos. Ele ficou imaginando ser de algum animal, talvez algum boi ou vaca que morreu e a água tinha levado para perto daquele barranco. Ao se aproximar, o homem se arrepiou. Eram ossos de gente, e pelo que ele pôde contar, tinha pelo menos 2 esqueletos de pessoas ali. Ele viu que pelo menos 2 pessoas tinham sido mortas, e os ossos estavam todos espalhados. De que morreu essa gente? Se perguntou Martins. Pela cabeça do homem passavam várias dúvidas. Foi quando olhou para frente e viu no barranco um buraco que dava para passar uma pessoa se rastejando. Parecia um buraco de bicho. Talvez o que tinha matado aquelas pessoas estivesse ali dentro. Seria um jacaré? Se perguntava ele. Já tinha ouvido de seu pai vários casos de jacaré e até mesmo de cobra gigante que tinham engolido gente inteira. Ficou ali olhando para aquele buraco, temendo que a coisa que matou aquelas pessoas ainda estivesse ali dentro. Assustado com o que poderia ser aquela criatura assassina, ele voltou para o barco. A tarde começava a escurecer, mas apressado, o homem não viu que havia algo que tinha saído do buraco e tinha mergulhado no rio, indo atrás dele. Vixe Maria, Martins, que história tenebrosa, dizia Jussara, a mulher de Martins. Ah, pois foi, mulher, 2 mortos, que só sobrou as caveiras. E digo mais, o que matou eles estava por ali. Tinha um buraco, e se não tivesse naquele buraco, estava no derredor da mata. Contava o marido, assustado. O pequeno filho Mateus estava muito assombrado com aquela história. O menino tinha ficado assustado porque aquela história que o pai tinha contado fazia sentido com o que o povo falava ali na região. Ele tinha medo de jacaré e principalmente de cobra. Naquela hora, o menino queria ir ao banheiro, que ficava do lado de fora. Vencendo o medo, ele saiu. Seguiu olhando para todo o mato que se mexia e finalmente chegou até o banheiro. E assim que saiu, estava mais calmo.
Desde pequeno, ele era acostumado a ir nos banheiros que ficavam do lado de fora da casa. Tanto que quando saiu dali, nem mesmo lembrava mais do que o pai tinha lhe contado. Mas quando deu um passo à frente do banheiro, viu algo correndo. Era uma coisa pequena, que mais parecia um bebê engatinhando, mas numa velocidade tão grande que mal deu para o menino ver o que era. O que quer que fosse aquilo, estava parado bem à frente do menino, dentro da mata. Estava escuro, e por isso ele não conseguia ver direito o que era. Então, o menino correu, abriu a porta e entrou. "Que foi, menino, que tu viu?" perguntou a mãe, ao ver o filho entrar assustado. "Tem algum bicho lá fora, mãe", disse o menino. Martins viu o filho branco de medo e pegou a arma e saiu. A mulher e o filho seguiram logo atrás dele. O homem na frente da casa apontava a arma para qualquer menor barulho que viesse dos matos. "Como era essa coisa que tu viu, Mateus?" perguntou o pai. "Não deu para ver direito, pai. Eu só vi que parecia um bebê engatinhando. Só que ele passou correndo muito rápido, feito um cachorro, e correu para dentro do mato", falou o menino. "Feito um bebê?" perguntou o pai, querendo entender que tipo de bicho seria aquele que o filho tinha visto. A família permaneceu ali alguns minutos. Mateus olhava para todos os lados, mas nenhum barulho sequer se ouvia. Depois de muito tempo, entraram e trancaram as portas, mas aquilo que queriam deixar lá fora já tinha entrado na casa. A família logo esqueceu daquele aperreio. Martins conversava com a mulher sobre a dificuldade de encontrar peixe no rio. Mateus, no outro quarto, se preparava para dormir, pois cedo o menino ajudava em casa no roçado. Mas em algum lugar da casa se encontrava aquela criatura que o menino tinha visto lá fora. O ser permanecia quieto, apenas observando todo o movimento da casa. E assim que as luzes se apagaram, a criatura saiu de seu esconderijo. Naquela hora, Martins e Jussara já dormiam, e a criatura chegou até o seu quarto, apenas observando. O casal dormia um sono pesado de quem acorda cedo para trabalhar na roça. E nem em sonho eles imaginariam que aquela criatura horrível lhes observava. Em seguida, o ser seguiu para a cozinha e começou a mexer em alguns fardos que estavam no chão. Com o sono pesado, o casal não viu barulho, mas Mateus se acordou. O menino ouvia aquele som vindo da cozinha. Ele ficou um tempo em silêncio, ouvindo aquele som. Seria seu pai ou sua mãe? Se perguntava. "Pai?" perguntou ele em voz alta. Nessa hora, o barulho da cozinha parou. O menino se arrepiou todinho e se levantou da cama e lentamente foi olhar na cozinha e acendeu a luz. Mas não tinha nada ali. Foi quando algo correu para o quarto dos pais. Ao chegar no lugar, Mateus ainda viu a criatura entrar embaixo da cama. "Pai, aquele bicho correu para baixo da sua cama e da mamãe", disse o menino, alvoroçado, apontando para baixo da cama. Martins se acordou assustado e viu quando algo correu para a cozinha. A criatura quase bate em Mateus. Martins pegou a arma e, junto com o filho, correu até a cozinha. O que viram era aterrorizante. Era uma criatura horripilante. Era uma pessoa totalmente deformada e despida. A figura observava o pai e o filho. De repente, a criatura começou a fazer um som estarrecedor. Era de arrepiar a alma de um vivente. O homem tremia a arma diante daquele ser bizarro. Logo, Jussara gritou: "Atira, Martins! Atira!" Gritava ela, aparecendo na porta. Mateus olhou para o pai e viu que ele suava de nervoso. A verdade é que ele não estava tendo coragem de matar aquele ser.
O som que vinha dele parecia mais um choro. "Mata essa coisa!" continuava a gritar a mulher. Martins tremia e aquele ser permanecia com aquele choro aterrorizante. "Abre a porta, Mateus", falou ele para o filho. O menino, como se adivinhasse o que o pai iria pedir, já estava preparado e assim abriu a porta. Aquele ser, como que entendendo, saiu numa carreira que todos ali jamais imaginariam que pudesse fazer. A família saiu na frente da casa e logo viram o som de algo correndo por mato e em seguida mergulhando na água. Assim, Martins e sua família entraram na casa. E quando o dia amanheceu, o homem mais uma vez saiu para pescar e contou a um dos pescadores ali aquele fato bizarro e sobre os 2 mortos na ribanceira do outro lado. Mas um pescador lhe contou um segredo que revelaria tudo. "Ah, homem, aqueles 2 mortos ali eram dos incestos. 2 irmãos que decidiram viver ali no pecado, desobedeceram pai e mãe e até o pai tentou conversar com eles, mas não teve jeito. E passaram a viver no banco de areia, como se fosse casado. Ano depois, os 2 morreram, mas se soube que a moça tinha engravidado. Só nunca tinha se visto o filho. O que vocês viram, com certeza, só podia ser o filho dos incestos." E assim, era revelado o mistério daquela criatura. O ser nunca mais foi visto. Soube-se que aquele ser humano deformado era um bom mergulhador e pegava os peixes que aparecia por ali. Aquele ser nunca mais foi visto ali na região. E os peixes no rio voltaram a aparecer. Quem mora perto da mata sabe dos perigos que lá se esconde. Os antigos falam que quando o Corupira está na mata, é bom passar longe. Mas tem gente que duvida e pensa saber mais que os mais velhos. É esses mesmo que sempre acaba se dando mal. Lá nas Alagoas, teve um caso que por muito tempo se falou. Ficou conhecido como o castigo do Corupira. Aconteceu com um cabra chamado Barnabé, caçador novo, mas já acostumado à vida nas matas de engenho novo. Dizia que ninguém como ele sabia das artimanhas das matas, e sempre que saía, ele voltava com boa caça. Mal sabia que ia cruzar com a entidade mais poderosa e mais diabólica das matas nordestinas. Causos mal-assombrados. Era uma tarde de sexta-feira e a mata estava silenciosa. Se tivesse mesmo experiência de mateiro caçador, jamais que ia entrar naquela mata, pois esse fato de não ter nenhum passarinho cantando era sinal que ali andava o diabo do Corupira, que o povo também chama de Curupira. Mas ele não acreditava naquilo. Para Barnabé, Caipora, Curupira, Caboclinho e outros seres da mata era história de povo antigo, feito seu avô e seu pai. Para ter uma caça boa, basta apenas o caçador ter disposição e paciência. Era o que ele costumava dizer quando via conversa de mal-assombro que manipulava a caça. Domingo era aniversário da mãe e tinha-lhe prometido carne assada na brasa. Barnabé andou um bom tempo sem achar nada de caça. Se fosse supersticioso, era hora de colocar fumo de rolo no toco de pau. E nisso, continuou andando. Precisava de bicho de volume, um iambu ou paca gorda. Mas ali, onde ele andava, nada aparecia. Nem mesmo os passarinhos cantavam. Conseguiu ouvir eles, mas cantando lá longe, nas matas em derredor aquela. Onde ele estava era mata virgem, pois nunca que ali tinha andado nem ele e nem mesmo seu pai ou seu avô, que muitos anos antes caçou por ali. Nem mesmo vereda de bicho tinha naquela mata. O mato era alto. Pensou em tirar o facão e abrir caminho,
mas sua experiência de caçador lhe dizia que ali os bichos deviam ser mais arisco. Então cruzava a mata devagar. Achava bom, pois era capaz de ouvir o som dos bichos. Uns 20 minutos de caminhada depois, seguindo o rastro de um veado catingueiro que, desconfiado da presença de Barnabé, correu quase sumindo nas vistas do caçador. Mas na frente, o animal parou, ainda ressabiado, ficou parado numa clareira. Barnabé procurou sempre, tentando não fazer barulho, uma posição que pudesse atirar no animal. Ele finalmente encontrou e fez silêncio, e mirou no animal. Dali não tinha como errar. O bicho, já mais tranquilo, farejava um galho para tentar comer. De repente, o caçador se assustou. Teve a impressão de ter visto uma pessoa passando por trás do veado catingueiro. O susto foi tão grande que Barnabé quase derruba a velha espingarda no chão. Mas o mais estranho foi que o veado não se moveu um centímetro sequer. Oxe, eu tô vendo visagem? Pensou Barnabé, tentando manter o alvo em sua mira. Ele tinha certeza que tinha visto alguém passando por ali. E mais, tinha visto uma figura do tamanho de um menino. Mas ele assim mesmo não ligou muito. Sua presa estava ali ainda como se nada tivesse acontecido. Agora tu vai pra panela, pensou o caçador, mirando dessa vez para atirar. Fechou um olho e engatilhou a arma. Foi quando o galho ao lado do animal chacoalhou. Pegou de surpresa o veado catingueiro, que assustado deu um pinote, sumindo dentro da mata. Barnabé ainda disparou, mas o tiro acertou apenas a árvore. O caçador soltou um palavrão e correu até o local onde o animal estava há pouco. Quem assustou o bicho? Gritou Barnabé. A mata em silêncio fez com que o caçador continuasse em sua fúria. Apareça, desgraçado! Esse viado ia ser o meu almoço de domingo, aniversário da minha mãe. Nessa hora, ouvi o som do mato pisado. Seu ouvido de caçador apurado logo identificou o tamanho e o peso de quem andava por ali. Devia ser mais ou menos uma criança. Aparece, desgraçado, que tu me fez perder minha caça, gritou ele de novo, imaginando que aquilo fosse obra de um menino traquino que morasse por ali por perto. Não conseguia ver o que era. A mata, que já começava a escurecer no fim da tarde, fazia com que o caçador não conseguisse ver quem era, mesmo que às vezes parecesse passar bem perto dele. O sol já se escondia no céu. O caçador começou a sentir foi medo. Algo parecia lhe dizer que tinha coisa estranha naquela situação. Decidiu voltar. Barnabé não estava gostando de estar ali. Começou a andar, seguindo os lugares que tinha passado na ida. Lembrava de uma planta ou de algum arbusto, mas estava difícil. A mata ali era fechada. Andava depressa, não queria estar na mata quando tudo escurecesse. De repente, parou. A uns 10 ou 15 metros, estava uma figura que Barnabé mal conseguia ver quem era. Opa, amigo! Saudou o caçador aquela figura. Mas aquele visitante não lhe respondeu. Viu então 2 olhos brilhando feito de bicho quando bate a luz na escuridão. Aquilo tinha corpo de gente do tamanho de uma criança, mas não era gente. Nessa hora, sentiu uma cipuada nas costas tão aguda que ouviu o chicote zunindo no pé do vidro. Quando se virou para procurar o autor da chicotada, nada viu. Assim como a figura que estava à sua frente sumiu na escuridão que já tomava conta de toda a mata. Ouviu então um assobio fino que parecia entrar por um ouvido e sair no outro. Não podia ver um palmo à sua frente, tudo era breu. De repente, sentiu quando uma mão com muita força segurou seu braço. Tentou se soltar ao correr, mas tudo era em vão. Logo, ouviu o zunido que terminou numa chicotada. Sentiu uma terrível dor. Aquilo foi só o começo do castigo. Barnabé foi chicoteado por mais de 2 horas. Desmaiou. E foi só pela manhã que seu pai lhe encontrou na mata. Ele
estava todo lapiado e sangrando. Tinha levado uma surra pesada de cansação. Barnabé, naquele dia, aprendeu a pulso a lição de que quando Corupira anda na mata, esse não é dia de caçar. Agora, se ele ouve a mata silenciosa, já sabe que coisa estranha anda por ali. Foi lá pras bandas de Água Branca, nas Alagoas, que aconteceu essa história. A senhora tem certeza que vai dar certo, madrinha? Perguntou Rita pra Dona Maria. Dá certo sim, minha filha. Uma senhora conhecida minha fez com essa tal de Luísa. E deu certo. Agora tem que ter coragem, porque ela não vai dar remédio não. Ela vai tirar a criança, disse Dona Maria, bem séria. Rita estava preocupada. Já tinha tomado todo tipo de chá e de remédio para abortar, mas não tinha tido sucesso. Os pais dela já estavam desconfiando das roupas folgadas que ela estava usando. Por isso, recorrera à sua madrinha, sua confidente. Mas Rita, tu não tem nem desconfiança de quem é o pai dessa criança? Perguntou a madrinha. Sei não, madrinha. Fiquei com um monte de homem daqui e só parei quando soube que tinha emprenhado, falou Rita. A madrinha ficou triste com aquilo. Ainda mais ela, que sempre tinha perdido seus filhos muito antes do tempo de nascerem. Depois, perdeu o marido para tuberculose. Mas mesmo com esses pensamentos, aceitou ajudar a filhada. Dona Maria tinha um dinheiro guardado para urgências e decidiu pagar a velha bruxa, que faria aquele procedimento. O valor era muito alto, mas a velha pediu para ficar com o corpo da criança, como forma de pagamento. E assim ficou combinado. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Quando a velha bruxa entrou na casa no começo da noite daquele sábado, Dona Maria e Rita sentiram uma forte presença maligna. É um homem, viu? Disse a velha assim que viu a barriga de Rita. E como é que a senhora sabe? Perguntou Rita. O cão soprou no meu ouvido, disse a velha sorrindo e mandou logo a moça ir deitando no chão. Tirou alguns equipamentos de uma velha sacola e ficou ali a observar, como se pensasse em qual usaria primeiro. Eu já tomei tudo quanto é qualidade de chá que me disseram, mas não deu jeito. O menino continua a crescer, falou Rita. Ele tem muita vontade de viver. Tá forte aí dentro, mas eu vou tirar ele daí. Mas por que a menina quer tirar ele? Perguntou a velha Luísa. Eu tenho só 19 anos. Quero aproveitar minha vida. Eu não quero estar limpando menino não, respondeu Rita. A menina quer aproveitar a vida, né? Aproveitar a mocidade é bom. A vida jovem é boa, disse a velha bruxa. Para tirar ele daí, eu vou ter que fazer um trabalho antes. Ainda mais porque ele luta para vir ao mundo. Nisso, a bruxa pegou um livro de São Cipriano. Ali, nem Rita nem a madrinha conheciam aquele livro macabro. Pensavam que era só mais um livro de rezas e bruxarias. Ela então começou a ler em voz alta um trecho do livro. Nessa hora, Rita começou a sentir fortes dores em seu ventre. Logo, a moça gritava, pedindo para parar. Mas a velha não deixava ela se levantar e continuava a falar as palavras do feitiço. A barriga da moça se mexia rapidamente, como se algo quisesse pular fora. E cada vez mais Rita gritava. Pronto, agora eu vou tirar ele daí, falou a velha. Mas o que ela não contou para Rita e para Dona Maria era que, na verdade, ela tinha invocado uma antiga entidade chamada Gamijim, que assumiria o corpo da criança para sair dali do ventre. Isso porque a velha bruxa precisava dele vivo para um ritual satânico que realizaria em sua casa depois que saísse dali. Tu se prepara que agora eu vou tirar ele daí,
e ele tem que sair inteiro, disse a velha, pegando aqueles instrumentos que havia tirado da sacola, alguns bem velhos e enferrujados. Logo, os gritos de dor de Rita podiam ser ouvidos à distância, mas a casa de Dona Maria não ficava perto de nenhuma outra. Após meia hora de sofrimento, Dona Maria viu a velha bruxa tirar da afilhada o feto ainda se mexendo. A velha guardou aquilo em um pote de vidro e estava sorrindo. Pronto, a menina está livre para aproveitar a mocidade. Aproveite as festas e faça tudo o que quiser, pois tudo é da lei, disse a velha sorrindo. Rita estava bastante fraca e nem ouviu o que a velha tinha lhe dito. Pediu água e a madrinha lhe trouxe. A velha, enquanto isso, guardava o livro de São Cipriano e os materiais na sacola. O que a senhora vai fazer com ele? Perguntou Rita com a voz fraca. Esse vai me ter muita utilidade, disse a bruxa e apressada saiu da casa. Mas Rita, de repente, começou a sentir um terrível arrependimento sem explicação. A velha Luísa seguiu pela estrada em passos rápidos. Estava preocupada porque tinha demorado demais. Pela idade, ela não podia ter mais filhos para oferecer ao demônio. Mas naquela noite, ela conseguiu uma criança. O ritual satânico deveria se realizar 7 minutos antes da meia-noite, e naquela hora era exatamente 23h30. Por isso, o motivo da velha sair correndo dali. E logo chegou em sua casa. Tirou o pote com o feto e o pôs em cima de uma mesa. E começou a acender uma fogueira dentro da casa, que já tinha deixado pronta. O fogo subia alto, quase encostando no teto. Pegou o livro de São Cipriano e deixou aberto em uma página. Foi quando viu o som do vidro se quebrando. A velha Luísa foi até a mesa e viu o pote de vidro em pedaços. As marcas de sangue indicavam que o feto tinha rastejado, mas logo o rastro sumiu. A bruxa procurava por toda a casa e não conseguia encontrar. Onde esse demônio se escondeu? Se perguntava ela aperreada, e faltando 10 minutos para meia-noite. Ela sabia o que podia acontecer caso passasse da meia-noite e não realizasse aquele ritual satânico. A velha estava deixando a casa numa enorme bagunça, procurando aquele feto. De repente, o relógio bateu meia-noite. A velha se levantou e correu até a porta, abrindo e ganhando terreiro. Mas antes que pudesse chegar na estrada, foi derrubada por algo. Aquela pequena criatura cravou os finos dentes nas costas da velha e começou a sugar seu sangue. E cada vez mais que sugava o sangue, aquela criatura tomava corpo. O que a velha Luísa tinha tentado impedir era justamente aquilo. Ela conhecia a história dos encourados, criaturas vampiras que aterrorizavam o Nordeste. E como ela não tinha realizado o ritual satânico antes da meia-noite, a alma da criança tinha se unido à alma do demônio, misturando assim carne e espírito, dando vida a uma criatura única que se chamava Encourado. Uma criatura que vive de sangue humano. Enquanto sugava o sangue da velha, o Encourado viu a casa da bruxa se incendiar. A fogueira que ela tinha acendido fez a casa se tornar um fogaréu. Ao terminar, a criatura se ergueu mais forte e maior do que antes. De suas costas podiam-se ver 2 enormes asas de couro. O primeiro sangue que o Encourado bebe o faz amadurecer mais rápido. Estava do tamanho de uma criança de 4 anos. O ser então contemplou a fogueira que a casa da bruxa havia se tornado. Dona Maria tinha acabado de deixar a afilhada em casa e voltava triste, ainda nervosa diante daquilo que tinha presenciado. Sempre achou que aquilo era um terrível pecado, matar uma criança. Se perguntava se teria coragem de relatar aquilo ao padre em sua confissão. E assim, com esses pensamentos, ela chegou em sua casa. Logo, abriu a porta e deixou aberta para sair aquele cheiro de sangue. E quando se preparava para limpar, teve um susto. Na porta
estava uma pequena criança. Ela achou estranho o que uma criança faria ali em tão altas horas da madrugada. "Opa, menino", disse ela, um pouco assustada. Por um momento, ela pensou ter visto os olhos da criança virarem feito fogo. "Eu posso entrar?", perguntou o menino. "Pode sim", disse Dona Maria, com pena da criança. Pensava que talvez ele estivesse perdido. E o menino entrou naquela casa mal iluminada pelo lampião. E naquela noite, o encourado fez sua segunda refeição.